Como saber se o seu filho ou filha está em reação, está com sintomas, está em reação alérgica da APLV, alergia ao leite de vaca ou de outras alergias alimentares? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Juliana Maia, eu sou nutricionista há 15 anos, sou mãe do João Arthur já há quase 5 anos e o meu filho ele teve diagnóstico de APLV e depois nós fomos também descobrindo outras alergias alimentares. E aí você deve estar pensando, Ju, mas para você foi fácil, nutricionista, né? O tratamento da PLV e de outras alergias alimentares consiste em quê, pessoal? Na dieta de restrição do alimento que causa reação alérgica na criança. E lógico, né, como eu sempre realço aqui para vocês, é muito importante também ter os cuidados no dia a dia para que a criança realmente fique longe, livre dessa proteína que naquele momento está causando reação alérgica nela. Mas aí, eu não sabia de tudo isso. Me foi dito apenas, tire leite e derivados da dieta. Na época, eu não era especialista no tratamento das alergias alimentares, e assim como eu sei que a grande maioria de vocês aí está em dificuldade no tratamento, já tirou leite, já tirou os derivados, já fez tudo o que podia, começou a tirar inclusive outros alimentos, e muitas vezes a criança melhora, mas não fica completamente longe dos sintomas de pele, respiratórios ou do trato gastrointestinal que podem acontecer no caso das alergias alimentares. Minhas queridas, e não é tão simples assim mesmo, né? Depois que meu filho foi diagnosticado, eu procurei vários profissionais, entrava e saía de consultório, perdia o meu precioso tempo e o mais precioso tempo ainda do meu filho, de saúde do meu filho, e eu só escutava, o seu filho é APLV, tire leite e derivados da sua dieta. Na época amamentava o João exclusivamente, ele reagia via leite materno, então eu deveria fazer a dieta. Cortei e nada dele ficar 100%. E aí eu fui descobrindo algumas minúcias, né, e como é importante também a gente identificar o que realmente é reação. E é difícil mesmo, e nem sempre a gente tem 100% de certeza, porque apesar dos nossos filhos serem alérgicos, são crianças também, então crianças têm várias intercorrências, né, que podem acontecer, e eu quero entrar aqui nessa aula com vocês também, bem na questão da introdução alimentar, porque é um processo onde a gente vai introduzindo outras proteínas, e sim, a criança pode reagir a outros alimentos, então é uma hora que dá muita dúvida, né? Será que é uma alergia? Será que meu filho é alérgico a mais este alimento? Ou será que alguma outra coisa que está acontecendo eu não estou conseguindo entender tudo que está acontecendo, né? Então esse é o tema da nossa aula de hoje, então sejam todos muito bem-vindos, e eu quero saber aí, quem está me assistindo ao vivo agora ou na reprise, coloca aí para mim nos comentários, no chat, se você tem dúvidas, né? E descreva aí para mim o tipo de reação que o seu filho ou sua filha está tendo, se você tem dúvida se isso pode ser da alergia ou não, não é da alergia, é alguma outra questão que está acontecendo, então coloca aí para mim que eu vou te ajudar aqui nessa aula, né, a entender, porque muitas vezes, meninas, a gente tem que fazer alguns testes para entender mesmo se é reação ou não. Falando um pouquinho aqui das reações, então eu quero falar aqui primeiro para vocês quais são as reações clássicas, né, das alergias alimentares e algumas outras reações que dão dúvidas na gente. E aí a gente vai começar a entrar nesse tema da aula de hoje. Então, reações clássicas da APLV, alergia ao leite de vaca e outras alergias alimentares. Então, se a sua criança está apresentando sintomas de pele, quais são os sintomas de pele que podem estar ligados às alergias? Dermatite atópica. Vou explicar um pouquinho melhor o que é dermatite atópica. É aquela criança que tem uma pele muito sensível, ela é até mais sensível do que já é sensível uma pele de um bebê, de uma criança, ela fica com aspecto ressecado, pode dar bolinhas, pode ficar parecendo uma lixa, um grosseirão, pode ter um aspecto muitas vezes ali de descamação junto com essa pele, porque ela inflama, ela vai descamando muitas vezes. Geralmente a dermatite atópica ela aparece nos locais mais quentes do corpo, então muito aqui nas dobrinhas, atrás da orelha, no pescoço, principalmente onde fica acumulado ali o calor com o suor juntos. Mas, né, a bochecha da criança também, mas tem crianças que têm uma dermatite atópica de mais moderada a grave,
que aí mais partes do corpo dessa criança podem ser comprometidas por essa inflamação de pele. Então, a dermatite atópica é um dos sintomas possíveis das alergias alimentares. Nem toda dermatite atópica tem um alimento como gatilho, mas é importante investigar, né? Então, pode ser sim, dermatite atópica é um sintoma. Outro sintoma de pele característico, né, porque a dermatite é um sintoma misto, então pode ter a presença de IgE, imunoglobulina E, como pode ter também a presença de outras células inflamatórias. Já a urticária, então o que é a urticária? São as placas vermelhas que incham, né, levantam na pele da criança, incham. Fica parecendo, gente, como se fosse um mapa, né, os continentes aí, fica uma borda bem delimitada, mais alta, mais avermelhada, e levanta uma placa vermelha mesmo na criança. É uma reação clássica que a gente já conhece como alergia. Essa é uma reação IgE mediada por anticorpos, então é uma reação muito rápida, ela acontece muito rapidamente após o contato com leite de vaca ou com alimento, ou em até no máximo 2 horas. Então até fica mais fácil, né, muitas vezes, da gente correlacionar esse tipo de sintoma ao alimento que a criança teve contato ali, e é mais raro, é mais difícil esse tipo de sintoma acontecer via leite materno. Tem até pacientes que fazem reação de urticária em contato com a proteína do leite de vaca que a mãe ingere, mas é mais rara essa condição. Geralmente isso acontece quando a exposição do leite de vaca ou do ovo ou de um outro alimento, da banana, enfim, é feita diretamente na criança. Então, no processo de introdução alimentar, né, é onde acontecem mais essas reações do tipo IgE mediadas com urticária, e também quando é introduzida a fórmula infantil normal, né, porque ela é uma proteína do leite de vaca que está ali inteirinha, então é onde a gente observa mais esse tipo de reação. Além da urticária, um outro tipo de reação que pode vir junta com essa urticária é o angioedema, e o angio é com G, tá, gente? Tem muita gente que fala angioedema como se fosse um anjinho do céu, não, é angioedema com G. O angioedema são aqueles inchaços, né, que chegam até a desfigurar mesmo a pessoa que está em reação alérgica. Não sei se vocês lembram aí, quem é mais ou menos da minha época, lembra daquele filme com Macaulay Culkin, né, Meu Primeiro Amor, que ele foi picado por uma abelha e ele ficou extremamente demasiado, né, ele teve, aliás, um choque anafilático, no caso dele, fatal ali no filme. Aquilo é um angioedema, né? Quem lembra aí, gente? Coloca aí no chat quem é da minha época e já viu esse filme. Até passou na sessão da tarde, porque sempre passa, né? Aquilo é o angioedema. Então, a boca fica bastante inchada, os olhos ficam muito inchados, e chega muitas vezes a desfigurar mesmo a criança. Tem crianças que têm mais leve, né? Dá um leve inchaço na boca, dá um leve inchaço nos olhinhos, nas orelhas. Pode ter um inchaço maior do corpo também, nos casos mais graves, mas geralmente acomete mais a parte do rosto mesmo. Esse tipo de reação pode vir, inclusive, junto com a urticária em alguns casos, tá? Porque são reações IgE mediadas. Então, essas são as reações de pele. Se seu filho ou filha apresentam uma dessas reações, sim, elas podem ser decorrentes aí do contato com a proteína que a criança ainda não tolera, fazendo reação alérgica. Passando agora para os sintomas respiratórios. Então, quais são os sintomas respiratórios que podem estar ligados à alergia alimentar? Aquela criança chiadora, aquela criança que está sempre com um chiadinho ali no peito, alguns casos, né, podem estar ligados à alergia alimentar. Uma criança que faz diversas vezes, repetidas vezes, casos de bronquite, bronquiolite, pneumonia. Algumas crianças que têm asma, alguns quadros de asma, sim, podem ter um alimento desencadeando esse processo. Então, são os casos mais frequentes, né, de afecções respiratórias ligados à alergia alimentar. Ah, Juliana, mas uma rinite, uma sinusite, né? Geralmente, estes quadros estão mais ligados a outras alergias, não a alimentos, a aeroalérgenos, que aí pode ser mofo, ácaro, poeira, pelo de animal, epitélio de animal, pólen, são as substâncias que mais disparam esse quadro, tá? Que são as rinites alérgicas, né? Geralmente desencadeadas por aeroalérgenos, é mais raro serem desencadeadas por alimentos, mas de qualquer forma, fiquem atentos aí. Também, eu acho que é sempre importante, na medida que os quadros se repetem, né, a criança já tem um diagnóstico, por exemplo,
de APLV e outras alergias. Muitas vezes está num processo de TPO, teste de provocação oral, reintroduzindo essa proteína. E a criança começa a apresentar rinite, ou começa a apresentar quadros frequentes de sinusite, otite. Então, é importante sempre fazer um TPO para ver se realmente esses quadros estão ligados à alergia alimentar. Até falando aqui, que eu comentei aqui com vocês sobre a otite, né, que é a inflamação aqui da parte do ouvido. No consenso de alergia alimentar, gente, hoje o que os estudos científicos trazem para a gente, não está fechado, né, que a otite possa ser causada, seja um processo de reação alérgica a alimentos. Então, no consenso, isso fica ainda em aberto, né, não conseguiu se fechar mesmo, que, né, assim como esses outros sintomas que eu estou falando aqui para vocês, que já estão fechados, que seja decorrente da PLV e de outras alergias. A otite ainda não, mas se você está em processo de TPO, a dieta não está sendo bem feita, ou está passando alguma coisa e ainda a criança está tendo quadros, né, dessas infecções que eu falei de repetição, é interessante observar, tá? É interessante observar, sim. E aí a gente passa também, né, e esses quadros respiratórios, eles podem ser também IgE mediados. A gente passa agora para os sintomas tardios, que são os sintomas IgE não mediados, que são aqueles que não tem que fazer nenhum exame na criança, né, no caso de apresentar esses exames, que são as reações alérgicas mediadas por célula e não por anticorpo, e o que aparece no exame é só o anticorpo. Então, as crianças que têm sintomas do trato gastrointestinal, que vai da boca até o ânus. E aí eles podem ser a doença do refluxo, que pode estar ligada à PLV, em alguns casos, e outras alergias alimentares. A gente tem que fazer o processo de TPO, exatamente para identificar, né, se no caso daquela criança, a doença do refluxo que ela apresenta é sintoma da PLV, ou a criança muitas vezes pode ter as duas coisas em separado. A gente vai descobrindo isso no processo correto, né, fazendo todo o processo para a estabilização dos sintomas da criança. Então, a doença do refluxo pode estar ligada à PLV. Outra questão também, nós temos ali a parte mais intestinal, que pode acontecer uma inflamação gerando muco. O que é muco, gente? Como se fosse um catarro, uma clara de ovo que se é misturado junto com as fezes. Ah, Juliana, mas o meu filho só apresenta muco, né? O muco isolado, a gente não considera como reação das alergias alimentares. O que seria um muco isolado? Então, a criança tem apenas, né, aquele muco, aquele catarro que sai junto com o cocôzinho ali, mas não tem, né, os outros sintomas, nem de pele, nem respiratórios e nem mais nenhum sintoma gastrointestinal. Então, quando é um muco isolado, aí realmente tem que passar, né, com um profissional de saúde, um médico, para avaliar se esse muco realmente está isolado, porque muitas vezes a família até acha que está isolado e não está. Então, o muco isolado a gente não considera reação alérgica. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do muco que gera muita dúvida. A criança tem a PLV, estava muito inflamada, tinha vários outros sintomas, fez esse processo bem corretinho, né, com bastante orientação do profissional, da dieta de restrição alimentar, junto com os cuidados do dia a dia, a criança melhorou todos os outros sintomas, e aquele muco, ele continua lá, um pouquinho menos, mas continua lá, continua lá. Me conta aí no chat, gente, se tem alguma mãe, alguma família passando por isso aí. A criança continua com esse muco, mas é só um muco. A criança está bem, a criança está dormindo bem, a criança não está irritada, não tem distensão abdominal, não tem assadura, não tem diarreia ou constipação, não tem nada no respiratório, né? No trato respiratório da criança está limpinho, não tem nada na pele, é só esse muco persistente. Coloque aí para mim no chat quem que está nessa situação. Porque se for realmente só dessa forma, é um processo mesmo ali, né, normal de proteção do intestino, que ele vai secretando aquele muco, como ele foi agredido pela inflamação, ele secreta aquele muco por mais tempo para se resguardar, para que caso alguma proteína entre no organismo da criança, acabe saindo ali por aquele muco, tá? Então esse é um processo que pode acontecer por mais tempo, não caracterizando reação alérgica. A criança pode já ser considerada estabilizada se tiver realmente só um muco
acontecendo ali mais no finalzinho, tá bom? Então, falamos do muco, e aí eu vou falar de um sintoma que é bastante ligado à PLV e outras alergias, inclusive quando acontece, né, em bebês e em crianças abaixo de 4, 5 anos, a maior possibilidade é que seja alergia ao leite de vaca ou alergia a outros alimentos. Então, meninos, para ficar aqui muito claro, sangue saindo junto com o cocôzinho da criança, sangue nas fezes, nunca é normal. Nunca é normal. E, infelizmente, eu recebo de muitas de vocês essa queixa. Levei no pediatra, levei no médico, ele falou que sangue nas fezes era normal. Não, sangue nas fezes não é normal, nunca é normal, precisa ter uma investigação do que está acontecendo, né? Esse intestino, ele está tão inflamado, ele está rompido, então tem que ver a causa. A maior probabilidade é que seja a PLV, então por isso ela tem que ser investigada logo de cara, mas tem outros quadros ali também que podem levar a uma inflamação intestinal, um sangramento intestinal. Como até, por exemplo, gente, a criança está comprometida ali por algum parasita, né? Alguns vermes podem levar a sangramento intestinal, então isso também pode ser investigado, assim como outras doenças inflamatórias intestinais também podem levar a um quadro de sangramento, mas não é comum, tem que ser investigado e tem que ser tratado. Viroses, né, intestinais, infecções bacterianas intestinais também podem levar a esse quadro, então tem que ser investigado. Agora, gente, o que nunca leva a um quadro de sangue nas fezes? Nunca. Intolerância à lactose, tá? Então, para vocês já ficarem atentas que se o seu filho ou filha está apresentando sangue nas fezes, não é intolerância à lactose. Primeiro que intolerância à lactose não é comum em bebês e em crianças pequenas, é uma condição, né, de uma deficiência genética extremamente rara, porque as crianças nascem sabendo fabricar a lactase, que é a enzima, que é o martelinho que quebra o açúcar, lactose, que inclusive é o açúcar do leite materno. Então, a maioria das crianças pequenas, abaixo de 5 anos, não tem intolerância à lactose. Se tem algum problema decorrente ao leite e se tem sangue nas fezes, a maior probabilidade é que seja APLV e nunca intolerância à lactose, porque esse quadro de intolerância, gente, no máximo ele vai gerar. Ele puxa a água para dentro do intestino, porque aquela molécula de açúcar ficou grande, ela não foi quebrada, então ela puxa a água, a criança tem um quadro de diarreia, fermenta também aquelas fezes ali com aquele carboidrato, então tem um excesso de produção de gases, as fezes podem ficar mais ácidas, pode até dar uma assadura em volta do ânus ali da criança, um quadro de diarreia, desconforto, um pouquinho de náusea, enjoo, mas não passa disso, tá? Não dá nada de pele, não dá nenhuma infecção respiratória, então isso é decorrente de processo alérgico e nunca de má digestão de carboidrato, que é o que a gente chama, né, da questão da intolerância à lactose, que é o açúcar do leite materno, como é o açúcar do leite de vaca e de outros mamíferos, tá bom? Então que isso fique bastante claro, que vocês nunca mais caiam nessa pegadinha. Me conta aqui, se por acaso o seu filho ou filha teve o diagnóstico de intolerância à lactose antes de ser realmente diagnosticado como APLV, porque infelizmente isso continua acontecendo bastante aí com muitas de vocês, e eu sei disso. Então, voltando aqui aos nossos sintomas gastrointestinais, então o sangue nas fezes tem que ser investigado a PLV porque é a maior probabilidade. Depois disso, a gente tem quadro de diarreia. O que é diarreia, gente? É um aumento do número de evacuações e diminuição da consistência do que é considerado normal para a idade daquela criança e pelo tipo de alimentação que ela está ingerindo. Então, por exemplo, Juliana, mas o meu bebezinho, ele está em aleitamento materno, ele está fazendo cocô 6 vezes ao dia. O número de evacuações 6 vezes ao dia para um bebê em aleitamento materno exclusivo seria normal, tá? Então, uma criança, ela pode, em aleitamento materno, ela pode evacuar até a cada vez que ela mama, pode evacuar até 7 vezes ao longo do dia, estaria dentro do normal, desde que clinicamente a criança esteja bem, a criança está bem nutrida, a criança não tem uma irritabilidade fora do normal, o cocô está com um cheiro característico, não é aquele cheiro nem podre, nem ácido, é um cheiro ali que é levezinho, né, de leite materno, é um cocôzinho com um cheiro bem leve, geralmente é um cocô sim,
mais líquido, porque está tomando só leite, né, só está tomando líquido, então um cocôzinho mais líquido, e geralmente vem uns gruminhos talhados ali do leite materno. Então, esse seria o cocôzinho normal, oscila um pouco a cor, mas tende a ser um amarelinho ouro, né, o mais característico do cocôzinho do aleitamento materno. Da fórmula, né, se a criança está apenas em uso de fórmula infantil, também o cocô ele é mais líquido, tende a evacuar um pouquinho menos, né, do que uma criança que esteja em aleitamento materno exclusivo, mas também pode evacuar várias vezes ao dia. O cocôzinho ele é um pouquinho mais consistente que o do leite materno, mas não chega a ser formado, não chega, né, a ser duro em bolinhas de jeito nenhum. É um pastoso líquido, né, vamos dizer assim, seria o cocôzinho normal aí para o uso de fórmula, podendo evacuar ali até 4, 5 vezes ao longo do dia, cheiro característico, a criança não está irritada, estaria tudo certo, tá? Então a gente tem que ver o que é diarreia. Já para uma criança que já está em introdução alimentar, digamos, lá pelo 7º, 8º, 9º mês, já come alimentos, tem também fórmula ou aleitamento, esse cocôzinho ele já tende a ser mais pastoso, tá? Cada vez mais pastosinho, e a criança vai evacuando menos, porque a criança come alimentos que tem mais resíduo, e aí o cocô vai ficando mais consistente, e a criança tende a evacuar menos, então ali de 2 a 4 vezes ao dia seria o normal, mas um cocô mais consistente. Ah não, Juliana, meu filho, como meu filho chegou a evacuar, né, 13 vezes, 14 vezes no dia, o cocô tá ácido, ou tá muito fedido, tá muito podre, é quase um cheiro de esgoto. A barriguinha dele tá super distendida, você bate assim, ó, dá som de tambor, de tanto gás que tem ali dentro. A criança tem assadura perianal também, ou fissura anal, que também podem ser características das reações alérgicas. Ela está extremamente irritada, o sono não está legal, né? Não era assim, piorou muito. Aí, gente, a gente caracteriza, né, como um quadro diarreico. Mais evacuações, então é um aumento do número de evacuações e diminuição da consistência desse cocôzinho dentro do que é normal para a criança naquela idade e dentre ali o que ela está comendo, né? Criança de 1 ano, 2 anos, aí já é um cocôzinho formadinho mesmo, né? Daquela consistência ali de um mousse de chocolate, mas aquele cocô que já forma. Então, esse seria o ideal, 1, 2 vezes ao dia, não passaria disso. Se está mais do que isso, ou se a criança está passando vários dias sem evacuar, sim, pode ser sintoma da PLV e de outras alergias. Falando um pouquinho agora da constipação, também do que seria o normal, né? Em aleitamento materno, gente, tanto é normal a criança evacuar depois de cada mamada, ou até 7 vezes ao dia, por exemplo, né? Como eu falei, as outras questões, a criança clinicamente bem, quanto é normal a criança ficar até 7 dias, muitas vezes, sem evacuar, porque o leite materno, ele é muito bem absorvido. Mas é o normal a criança ficar 7 dias sem evacuar, desde que, sempre tem o desde que, tá? Desde que, quando ela evacue, o cocô saia na consistência ideal ali, né, o normal para um aleitamento materno, é um cocôzinho bem molinho com gruminhos, o cheiro está característico, a cor está característica, e a criança não sente dor ao evacuar. Aí, sim, estaria, por incrível que pareça, dentro da normalidade. Agora, a criança passa vários dias sem evacuar, ou já é uma criança que está em uso de fórmula, ou já é uma criança que come alimentos, passa ali vários dias sem evacuar, a barriga está distendida, a criança está extremamente incomodada. Quando evacua, ela faz muita força e o cocô sai duro, sai em bolinhas, né, que a gente chama até de fezes caprinas, ou você percebe ali que ela está juntando muito, só evacua com medicação, está tendo que pôr supositório, que inclusive não é recomendado, tá? Mas aí você está apelando ao supositório para a criança evacuar, está errado. E a constipação pode ser, sim, um sintoma da PLV, precisa investigar melhor. É claro que quando a criança já come, né, alimentos, a gente tem que ver como é que está a dieta, se tem mais alimentos constipantes ou laxativos, como é que está a ingestão de água, tanto da mãe quanto da criança, porque faz diferença. E se tem, né, logicamente o médico, um gastropediatra tem que avaliar para ver se tem alguma outra causa dessa constipação. Mas é importante considerar também a questão das alergias alimentares. Então, se o seu filho ou filha passa muito tempo sem evacuar, uma das coisas, né, uma das questões que tem que ser levantadas também
é a questão da alergia ao leite de vaca ou alergia a outros alimentos, tá? Então, isso é muito importante. Pessoal, acabei me esquecendo aqui que é um sintoma gastrointestinal, mas pode ser um sintoma IgE mediado, que é junto lá com aquela urticária e o angioedema, que é feito por anticorpo, que é muito rápido, em até 2 horas, que são os vômitos, tá? Os vômitos também, eles podem acontecer de forma IgE mediada, então são vômitos muito rápidos, logo após o contato com a proteína, e além desses vômitos IgE mediados, a gente tem um tipo de vômito IgE não mediado, que ele acontece geralmente depois de 2 a 3 horas depois do contato com o alimento, que está ligado a uma síndrome que chama FPAS, né, que é uma síndrome, que essa sigla está em inglês, mas a tradução dela é uma enterocolite, né, então uma inflamação intestinal induzida por proteína alimentar. Então essa criança ela vai ter um quadro de vários vômitos de grande volume, que vão acontecer ali após 2 a 3 horas com contato com o alimento. Em alguns casos, quando pelo vômito o corpo, né, o organismo não consegue expulsar toda a proteína do alimento, pode acontecer ainda o processo diarreico, geralmente depois de 5 a 6 horas da ingestão do alimento, seja via leite materno, seja via fórmula, seja via alimentar também, tá? Pode acontecer. E aí é um quadro de FPAS, que muitas vezes é diagnosticado, e por conta dessa perda de grande volume de líquido, a criança tem um risco grande de fazer um choque hipovolêmico, um choque por perda hídrica muito rápida, né? Então, oscila ali os volumes corporais da criança, podendo acarretar num choque, numa parada. Nesse tipo de intercorrência, né, de sintoma, a gente tem que ficar bastante atento aí a 2 alimentos, ao leite de vaca e ao arroz, que podem estar ligados, além de peixes, mandioca, em alguns casos, tem alguns outros alimentos que podem estar ligados, mas é um tipo de vômito a jato, de grande volume, de difícil controle, e aí a criança pode ficar apática, pode ficar molinho, até muitas vezes desmaiar depois, isso é bastante grave, tem que levar a criança muito rapidamente para o hospital para ela receber hidratação e, logicamente, né, gente, retirar a causa aí dessa reação alérgica o mais rápido possível. Em outra mão, além da... Coloque aí para mim no chat, gente, se vocês já ouviram falar sobre FPAS, ou agora eu falando aqui desses sintomas, se você suspeitou ou não que o seu filho possa ter FPAS, se alguma vez alguém te deu esse diagnóstico ou não, vamos conversar um pouquinho sobre FPAS, que eu sei que dá bastante dúvidas, tá? Podem colocar aí as dúvidas também que vocês têm. E como eu falei do choque hipovolêmico, eu quero falar agora do choque que é da reação IgE mediada, que é da urticária, do angioedema, que a criança pode evoluir para um tipo de reação mais grave, comprometendo pelo menos 2 sistemas do corpo. Então, sempre que compromete 2 sistemas do corpo, a gente já considera uma reação anafilática. Então, a reação anafilática é sempre quando tem uma reação, né, IgE mediada, mas que comete pelo menos 2 sistemas. Então, a criança tem uma dificuldade respiratória com urticária, já é considerada anafilaxia, que pode evoluir para um choque anafilático. O choque seria a parada cardiorrespiratória dessa criança, levando a criança, né, a ter um risco ali de vida realmente. Então, precisa de intervenção, precisa correr com essa criança, sim, para um hospital, para uma clínica, para que a equipe médica entre com todo o socorro, todo o aparato, geralmente ali corticoides, né, inalantes, adrenalina, para fazer o socorro dessa criança. Então, se ela teve uma reação de pele, uma reação respiratória, anafilaxia, se ela teve uma reação gastrointestinal, por exemplo, um vômito muito rápido e um angioedema, um inchaço, também é considerado anafilaxia, e aí essa criança precisa ter um socorro, ficar em observação, porque muito rapidamente, em alguns casos, pode evoluir para um choque anafilático. Então, todos esses, gente, são sintomas que podem estar ligados à PLV e outras alergias alimentares. Agora, eu já falei aqui até de um tipo de sintoma que é um pouquinho mais controverso, que os estudos científicos não fecham, eu já ouvi relatos de algumas famílias, então eu falo sempre, fique atento, faça o TPO, para ver se no caso daquela criança pode ou não estar ligado, né, falei aqui o caso da otite, mas é o caso das febres, e algumas famílias relatam, né, que as crianças têm um quadro febril juntamente com outras reações. Então, o que eu tenho aqui um pouquinho para falar com vocês? Tem alguns médicos, né, que são categóricos em falar que
alergia alimentar não causa febre. Já conversei com outros médicos que são excelentes e conhecem muito de alergia alimentar, que falam, sim, quadros inflamatórios, dependendo da criança, podem levar a um estado febril, né, um aumento da temperatura corporal. Então, já ouvi de tudo um pouco. Minha experiência, o consenso não fala sobre isso. Minha experiência, eu sim já acompanhei alguns pacientes que, conjuntamente com as outras reações alérgicas que a criança fazia, eles também faziam um quadro de aumento de temperatura corporal, como queda de temperatura corporal. Isso acontece, gente, porque as reações alérgicas também podem ter uma interferência ali no sistema nervoso central, onde está o nosso sistema de controle de temperatura, lá no hipotálamo, né? Lembra lá da aula de ciências? Pois é, tem lá o centro de controle de temperatura. Então, algumas crianças podem ter essa parte também comprometida pelo quadro inflamatório, pelas reações alérgicas, mas não serão todas. E é muito importante a gente frisar, né, que vocês saibam, e eu frisar aqui para vocês, que não é todo quadro de febre que é causado por alergia alimentar, pelo amor de Deus, né? A maior parte dos quadros febris são causados por infecções. Então, nunca vai ser, gente, que realmente tem uma febre, a criança apresentou um quadro febril ali, não seria a primeira suspeita uma reação alérgica a alimentos, de maneira nenhuma. Acontece, eu acho que quando a gente pode começar a investigar isso, é quando acontece um quadro febril, mas tem outras reações envolvidas também. Então, eu acho que é importante, eu sempre falo aqui, quem me segue, sempre falo, né, em alergia nunca diga nunca, nunca diga sempre. A gente tem que entender aquela criança na individualidade, tem que acompanhar o quadro, tem que ficar atento, né, sempre o que eu falo aqui, os outros profissionais que me seguem também, eu sempre falo dessa escuta ativa que o profissional tem que ter, nunca se fechar só em consensos, né, que logicamente são importantes, os estudos científicos são imprescindíveis, conhecimento técnico-científico é essencial, mas a gente precisa escutar essa família, porque se a mãe, o pai, né, o cuidador da criança está sempre relatando, olha, quando ela tem um contato com tal alimento, acontece isso, isso e isso, teve de novo isso, isso e isso, teve de novo isso, isso e isso, então a gente precisa ter essa escuta mais ativa e investigar de forma mais profunda muitas vezes, né? E até acredito sim que mais estudos científicos nessa área sejam necessários, até para a gente ter uma clareza também, para ver se tem uma relação de causalidade, ou se tem só algum evento ali que pode ocorrer de forma concomitante, enfim, são questionamentos que eu sempre faço em relação a isso. Outra questão também que eu quero trazer aqui para vocês, que muitos dos meus pacientes têm, e as mães ficam, Juliana, isso é reação, não é reação, né? Os pacientes que eu acompanho dentro do programa Juliana Maia, que é meu programa de acompanhamento para crianças com alergia alimentar, um programa de acompanhamento individualizado, porque tem que ser, e a gente vai tratar todas essas crianças e essas famílias na individualidade da alergia alimentar que ela apresenta, na individualidade dos sintomas que ela apresenta. Então as mães ficam, Juliana, ela está com muito soluço. Soluço é uma reação alérgica? Não, gente, o soluço não é uma reação alérgica em si. O que acontece na questão do soluço? Super normal as crianças soluçarem, principalmente por conta ainda da imaturidade ali, né, do trato gastrointestinal, do próprio diafragma, que coordena também essa parte da respiração. Uma descoordenação, tanto no trato gastrointestinal quanto no diafragma, podem levar a um processo aí de soluço na criança. Então, é o mais normal que aconteça. Agora, algumas crianças que têm a doença do refluxo, elas podem apresentar um pouquinho mais de soluço. Então, a gente analisa, observa, não é assim, começou a soluçar, tem doença do refluxo, e essa doença do refluxo é decorrente à alergia alimentar? Não, calma, não é bem assim, tá? A gente analisa essa criança sempre como um todo. Quais outros sintomas? Então, isso é muito importante sempre a gente ficar atentos, tá bom? E aí, pessoal, gostaram da aula? Ficou mais claro o que pode ser ou não reação alérgica? Coloque para mim no chat o que vocês mais gostaram, né, em que eu posso te ajudar. Pessoal, é isso por hoje. Nossa, muitas perguntas aqui, muito legal. Gostei demais da participação de vocês. Tchau, tchau.